Olá, aqui é o professor Edgar, continuando com o Tinkercad. Nessa videoaula vamos analisar interruptor crepuscular, dois componentes importantes, LDR e um relé, e características de uma lâmpada de filamento. O circuito básico é esse aqui. Eu tenho aqui um LDR, um resistor que polarizam a base do transistor. De acordo com a intensidade luminosa no LDR, eu levo este transistor ora à saturação, ora ao corte, acionando o relé, e através de uma outra fonte eu posso acionar um conjunto de lâmpadas. Vamos ver isso no simulador. Eu já estou logado. O circuito é este aqui. O circuito proposto é este. Transistor, LDR, relé, fonte que é externa ao circuito, que é somente para acender as lâmpadas, e aqui uma fonte que é para alimentar o circuito. Muito bem, antes de fazermos a simulação, eu quero mostrar para vocês as características de um LDR e do relé. São muito importantes. E também essa lâmpada aqui, que é uma lâmpada de filamento. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de fazer alteração, eu vou criar um novo projeto só para mostrar como é que funcionam esses componentes. Vamos lá. E também como é que se usa o componente, né? Importante é isso. Deixa eu pegar o LDR. Tá aqui, vamos pegar um LDR. Vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Eu vou colocar um instrumento vou ligar o simulador e vamos observar o seguinte. A hora que eu clicar no LDR, eu vou ter uma resistência em função da luminosidade. Então, vou ajustar aqui o meu instrumento para medir resistência. Então, veja bem, esse ponto aqui representa falta de luminosidade e aqui luminosidade máxima. Então, com máxima luminosidade incidindo no LDR, eu tenho uma resistência baixa. No escuro, resistência alta. Então, veja que há uma gama de variação muito grande de resistência entre condição iluminado e não iluminado. E com isso, então, eu consigo polarizar o meu transistor. Muito bem, vamos ver o relé. Vamos encontrar o relézinho. Está aqui. Vou aumentar o relé. Eu tenho aqui contato, 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 que representa exatamente esses contatos aqui. Então, é um relé duplo. E aqui é a bobina. Então, eu vou chamar o manual do fabricante. É esse aqui, é esse relé aqui. E aqui o diagrama do relé. Pino 1, 16, seria a bobina. E aqui uma das partes dos contatos, 4, 6, 8, 13, 11, 9. É só observar aqui, Terminal 1, terminal 16 é a bobina. Aqui, 1 e 16 é a bobina. 4, 6 e 8. Vamos ver aqui, 8, 6 e 4. Eu vou ligar uma fonte. Esse relé aqui é para 5 volts. Ele pode operar até 9 volts.
Deixa eu pegar uma bateria e vamos acompanhar aqui, ó. Então, observe aqui, ó, que eu tenho um pequeno pontinho. Ele indica que eu devo ligar aqui o terminal positivo e aqui o terminal negativo. Eu vou iniciar a simulação, vocês vão observar essa figura aqui, ó. Observem. Então, eu fiz um contato deste ponto a este ponto aqui. Vou desligar o simulador. Então, é assim que funciona o relé. Muito bem. Aí vocês me perguntam, e a bobina tem alguma resistência? Tem. Vamos medir a resistência da bobina. Eu vou tirar a bateria. Isso aqui não me interessa mais. E eu vou medir a resistência da bobina. Ligando o simulador, a bobina tem uma resistência de 125 ohms. Se eu alimentar o meu relé com 5 volts, o consumo de corrente é baixo, relativamente baixo. Então, eu tenho algo em torno de 5 dividido por 125, dá em torno de 40 mA. Então, um transistor comum tipo BC547 serve para fazer o acionamento sem problema nenhum. Muito bem. E a outra característica interessante é em relação a essa lâmpada aqui, ó. É uma lâmpada de filamento. Vou colocar aqui. Vamos deixar aqui com 5 volts e uma corrente máxima de 5 amperes. Eu não vou usar essa corrente, mas vou deixar aqui, não há necessidade de mexer. Vou ligar o simulador, então veja bem que a lâmpada acendeu. Muito bem, eu vou subir essa tensão. Chegou aqui, a lâmpada queimou. Por quê? Essa lâmpada, ela suporta até 12 volts. Então, vou colocar 12 volts. Percebe que ela funciona sem problema nenhum, consome 250 mA. Daí eu posso afirmar que essa lâmpada é 12 volts e a potência. Potência é só fazer isso aqui, ó. 0,25 vezes 12, que deve me dar algo em torno de 3 watts. É a potência da lâmpada. Muito bem. Se eu ligar 3 lâmpadas em série, como está naquele circuito que eu mostrei para vocês, eu vou ter 10 volts em cada lâmpada. Então, cada lâmpada vai consumir menos. Então, vamos lá. Vou colocar 10 volts em torno de 208 mA. Ligando as 3 em série, o consumo será 208 mA, desde que eu tenha 30 volts aqui, que eu vou dividir a tensão nas lâmpadas. Muito bem, visto como é que funciona os componentes, então vamos ao circuito. Antes eu quero mostrar para vocês. Vamos ver onde que está o transistor. Está aqui, ó. É um NPN que eu peguei. Importante aqui, ó. Quando eu aproximo o cursor do terminal, ele me identifica, ó, coletor, base e emissor. Então, vamos lá na simulação. Vamos voltar. Observe aqui o último circuito, não me interessa, que eu já mostrei para vocês o que eu queria mostrar, então eu vou deletar. Eu vou ficar, então, com este circuito aqui, ó, que é o interruptor crepuscular.
Está aqui. Eu vou ligar o simulador. Observe o seguinte, se as lâmpadas estão acesas, significa que o LED está sem luminosidade. Então, vamos dar uma olhada. Está aqui, está no escuro. Eu vou acionar para a luminosidade máxima. Então, veja bem, a partir do momento que começa a haver uma certa luminosidade, ele já desliga. É como se fosse aquelas lâmpadas de postes de rua. No escuro, ó, vou colocando devagarzinho no escuro, acendeu. Acompanhe a corrente aqui, ó, 30 volts, 208 mA, é aquilo que acabamos de medir. Muito bem. Este transistor, quando que ele opera na saturação e quando ele opera no corte? Então, veja bem, ó. O que está acontecendo aqui? Estou jogando esta resistência aqui para um potencial de terra através do resistor de 1K. Então, é fácil da gente concluir o que está ocorrendo. Eu vou colocar aqui um voltímetro e vou medir a tensão na base do transistor. Vamos simular. Observe o que eu tenho aqui na base do transistor. 27,7 mV. Significa que ele está cortado. Eu vou aumentar agora a luminosidade. Percebe agora que ele entrou em saturação. 750 mV. Nós chamamos isso de saturação forte. É o conhecido chaveamento com transistor. Observe aqui, ó, estou diminuindo a tensão de polarização. Vai chegar um ponto em que eu tenho uma tensão praticamente nula na base. Novamente, ó, bem devagarzinho, ó, saturou. É só vocês acompanharem aqui, ó. Acho que dá para acompanhar. Aí. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. É muito legal essa experiência aqui. Dá para vocês fazerem bastante experiências com LDR, com relé. E colocar a criatividade para funcionar. Obrigado por ter assistido esta videoaula, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!